quero com alegria e com a graça do Espírito Santo de Deus ministrar nessa manhã. Se você tem a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Eu quero ler os versículos 15, 16 e 17. João 21, 15, 16 e 17. Não sei se o pastor avisou lá, eu vou usar a versão RA, se puder colocar lá. O pastor Renan disse que eu sou de Rio Preto. Eu não estou mais em Rio Preto, pastor, eu estou em Badi. Eu estou em Badi, estou pastoreando lá com a graça de Deus também, já fazem 7 anos, e lá Deus tem nos abençoado, graças a Deus por isso. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, 17, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero ler novamente, antes de orarmos em cima dessa palavra, essa parte B aqui, onde Jesus vai responder para Pedro, depois dele ter respondido a terceira vez. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar em cima dessa palavra. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor, obrigado, que como já foi dito aqui nessa manhã, poderíamos estar em tantos lugares, mas escolhemos estar aqui com o Senhor, oferecendo um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Buscar ao Senhor é a alegria do nosso coração, porque entendemos que do Senhor vem todas as coisas. Chegamos aqui nessa manhã com alegria, para adorar o Senhor, celebrar por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, está fazendo, e pela fé cremos que vai fazer. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz nessa manhã, e o meu pedido aqui, como ministro da Tua palavra, é que o nosso coração agora esteja conectado com o Senhor. Quem sabe precisamos e temos tantas coisas para resolver na nossa vida, mas que agora o Senhor nos livre de toda a desatenção, de todo desembaraço, tudo aquilo que nos impede de eternizar o Senhor, de estarmos sintonizados, conectados com o Senhor aqui nesse lugar, para entendermos aquilo que o Senhor precisa ministrar ao nosso coração, através da Tua palavra. Que o Senhor use a minha vida, assim como o Senhor falou comigo nessa semana acerca dessa palavra, que o Senhor fale com a Tua igreja, a começar por mim aqui nessa manhã, e que todos nós possamos sair daqui ainda mais rendidos ao Senhor, ainda mais cheios do Teu Espírito Santo, crendo no Senhor, na Tua palavra, em tudo aquilo e as instruções que o Senhor tem para a nossa vida. Ainda que o Senhor use, sempre usou e sempre vai usar os ministros da palavra, que seríamos nós, se não fosse a palavra, o que pregaríamos se não tivéssemos a palavra? Então, mais importante do que o pregador é sim a Tua palavra. Então, tudo aquilo que a Tua palavra fizer ao nosso coração nessa manhã, e ela vai fazer, ela mesma testifica dizendo que nunca volta vazia, nós queremos nos comprometer e dizer que daremos ao Senhor sempre, sempre a honra, a glória e o louvor. Assim nós oramos nessa manhã agradecidos, no nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém nessa manhã? Eu quero dar um título para essa mensagem. Eu passei para o pastor Renan, não sei se eles chegaram a fazer alguma arte, mas eu sempre gosto de trabalhar com títulos de mensagem, embora eu seja um pregador expositivo da palavra, mas o título da mensagem é O Amor que Restaura os que Falham. O amor que restaura os que falham. Eu quero falar nessa manhã sobre um personagem muito conhecido das Escrituras, que participou, assim como outros discípulos também estavam ali participando dos últimos momentos de Jesus antes da sua morte, e também os primeiros atos de Jesus após a sua ressurreição. Quero falar
nessa manhã, e aqui o texto já está trazendo Jesus ressurreto. Eu quero falar nessa manhã acerca de Pedro, um personagem muito conhecido que nós nunca vamos nos cansar de meditar acerca dele nas Escrituras. E quero iniciar essa mensagem, relatando aqui que é importante, durante a nossa vida cristã, nós termos respostas para as nossas perguntas. Nós geralmente perguntamos algumas coisas e Deus, ele tem esse carinho todo especial para nos responder, para nos dar respostas que precisamos durante a nossa caminhada. Mas também é interessante quando nós lemos as Escrituras e encontramos perguntas que Deus faz para nós. Toda vez que eu leio a Bíblia, Deus sempre pergunta para mim, principalmente, eu estou alinhado com aquilo que eu estou lendo, aquilo está fazendo efeito na minha vida, aquilo tem produzido frutos dentro de mim. Então, é importante sim nós termos respostas, mas é importante também as perguntas que Deus faz para nós, porque nós precisamos responder a esse chamado, ou responder a essas perguntas que o Espírito Santo de Deus faz para nós em meio à nossa caminhada. A palavra de Deus, ela traz solução, ela traz entendimento, ela traz ensino, ela traz revelação, ela traz esclarecimento para mim e para você, acerca de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas também nas Escrituras nós vamos entender que há perguntas que eu preciso responder, Alex, eu preciso tomar decisões diante de Deus e dar respostas a Ele, ou seja, eu preciso ter reação à ação de Deus sobre a minha vida. A verdade é que desde que Deus me chama para caminhar com Ele, Ele me chama porque Ele tem uma ação de me encontrar, Ele tem uma ação de chegar até mim, Ele tem uma ação de me escolher, Ele tem uma ação de me amar, Ele tem a ação de derramar a sua graça, um favor não merecido. Então Ele me traz, mas a partir de então, Ele também cobra de mim, entenda aqui no bom sentido, Ele cobra de mim também reações que eu, Alex, preciso ter quando eu encontro esse amor. Nós estamos nessa manhã diante de uma mesa que significa o próprio amor de Deus sendo derramado por mim e por você. Então o texto aqui, ele vai nos dar a entender, e eu quero usar um outro texto também, mas por enquanto eu vou ficar nesse, que Deus, ele também vem sobre mim, Alex, e sobre todos nós nessa manhã, fazendo algumas perguntas para nós diante dessa mesa, e nós precisamos responder. Eu preciso tomar decisões. A maioria dessas decisões, elas são decisões espirituais, e elas vão nortear a minha caminhada com Deus. O texto que nós lemos aqui nessa manhã, ele fala que após Jesus então ter ressuscitado e aparecer aos seus discípulos na cidade de Tiberíades, junto ali ao mar da Galileia, a Bíblia relata, e o contexto aqui eu não li para ganharmos tempo, mas você conhece o texto, você lê as Escrituras, você estuda a Bíblia diz que os discípulos, eles estavam pescando, eles estavam ali na sua vida rotineira, ou quem sabe tentando pescar. Eles não haviam sido felizes, eles não haviam pescado nada. Então Jesus, ele aparece na areia e ele grita para eles: olha, lancem as redes à direita do barco. Eles assim fizeram, eles pegam uma grande quantidade de peixes, são peixes grandes, a Bíblia, ela faz questão de deixar registrado isso. Na sequência, eles se abraçam ali com o Senhor, comem peixes, pães, e no meio desse sentimento de alegria, de ter ali encontrado o Senhor novamente, então Jesus vai conversar com Pedro e coloca essa pergunta para Pedro. Sabe, eu quero crer assim, que quando os discípulos estão ali frustrados e aparece aquele homem na areia, até então eles não tinham reconhecido o Senhor, e diz: olha, lancem a rede, e vocês vão pescar à direita, e eles pegam uma grande quantidade de peixes. Creio eu que assim, vem um déjà vu assim para Pedro, dizendo: é o Senhor, porque ele lembra do dia em que Jesus o encontrou naquela praia, frustrado depois de uma noite inteira em que ele não havia pescado nada. E então ele traz para Pedro ali essa mesma cena, mudando apenas agora o cenário, mas a cena está se repetindo. E aqui, quando eu falo que Deus estava trazendo aqui para Pedro um déjà vu, porque ele estava relembrando algumas coisas que eu quero nessa manhã relembrar aqui, e que também vão fazer efeito na minha vida e na sua vida, acerca daquilo que nós passamos com Deus durante a nossa caminhada, e que por algumas oportunidades Deus cria para que Ele possa trazer à nossa mente e nos fazer perguntas acerca de como está a nossa caminhada com Ele, acerca de como nós temos caminhado e as respostas que nós precisamos dar para Deus. Eu vejo aqui que nesse momento, nessa conversa, que então Jesus, ele está tendo aqui com Pedro, é um momento muito importante, é um divisor de águas na vida de Pedro. Preste atenção aqui nessa manhã.
Por que precisamos estar sempre atentos à voz do Espírito Santo de Deus e aquilo que Deus quer ministrar? Porque há momentos em que Deus vai nortear toda a nossa caminhada, há perguntas que Deus vai fazer, há respostas que Ele vai trazer também para nós, há conversas, há diálogos que na intimidade com Deus, Ele vai se revelar a mim e aquilo ali vai me nortear por muito tempo na minha caminhada com Deus. Agora eu vejo que nesse momento, nessa conversa, é um momento muito importante, onde poderia ter ali uma restauração na vida de Pedro ou não, dependendo da resposta que Pedro daria aqui para Jesus. É interessante que Jesus, ele indaga Pedro na frente dos outros discípulos. E alguém poderia falar que aqui talvez Jesus estivesse expondo Pedro, perguntando para ele 3 vezes a mesma coisa, se ele o amava. Mas preste atenção aqui, Jesus estava dando uma oportunidade para Pedro, como Ele nos dá todas as manhãs, em vários momentos da nossa vida, de nos restaurar acerca daquilo que nós vivemos, das nossas frustrações, dos nossos dilemas. Sabe, deixa eu dizer para você, a vida desde que ela é vida, desde que você nasce, a vida ela é feita de vários momentos, de várias nuances, e nós apanhamos muito. Entenda que eu não vim aqui trazer uma palavra de desconforto para você nessa manhã, mas a verdade é que a vida nos bate muito, e aqui Jesus estava dando a oportunidade de restaurar a vida de Pedro. Jesus estava aqui restaurando, curando Pedro diante de todos, e talvez os discípulos que estavam ali dissessem: puxa vida, ele vai expor Pedro agora na frente de todo o colegiado aqui, mas não, Jesus estava ali na verdade curando, tanto na primeira como na segunda vez que Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, a resposta ela é a mesma: sim, eu te amo. Realmente Pedro estava ali sendo sincero com Deus, sendo sincero com Jesus, na sua relação de amor para com o mestre. Assim como às vezes nós somos perguntados, indagados: eu amo mesmo Jesus? Nós falamos: sim, eu amo. Aqui Pedro estava dizendo que sim, realmente, ele estava reafirmando o seu amor e a sua relação para com Jesus. A questão é que talvez Pedro não esperava que Jesus lhe perguntasse pela 3ª vez. Isso mexeu com Pedro. Quando Jesus pergunta pela 3ª vez para Pedro se ele realmente o ama, a Bíblia relata que agora Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? O verso de número 17, a parte B, que eu fiz questão de ressaltar, diz: Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? Por que Pedro ficou triste? Porque Pedro, ele refletiu de o porquê de Jesus estar lhe perguntando pela 3ª vez se de fato ele o amava. É interessante, e o texto, ele salta aos nossos olhos, porque ele não fala que Pedro ficou chateado, ele não fala que Pedro ficou indignado, ele diz que Pedro entristeceu-se, ele diz que Pedro fica triste. Pedro não perguntou para Jesus assim: o que está acontecendo aqui, Senhor? Porque você conhece Pedro, né? Assim, você não conhece ele pessoalmente, mas as Escrituras revelam quem é Pedro, né? Aquele cara afoito, aquele cara que não deixa as coisas passarem. Ele já diz ali mesmo: eu vou falar rasgado, eu vou falar tudo mesmo, eu vou falar aqui. Depois eu posso até pedir perdão, mas eu vou falar. E Pedro não faz isso, ele não diz: Jesus, o que está acontecendo aqui? O que o senhor está querendo fazer aqui? Porque Pedro era impulsivo, irmãos. Ele poderia muito bem ter dito: o que está acontecendo aqui? O senhor está perguntando para mim 3 vezes diante de todos aqui. Para que nós possamos entender esse sentimento aqui de tristeza de Pedro, eu quero levar você a Lucas 22, do 54 ao 62, se puder, coloca para mim aqui, Lucas, já vou voltar aqui para o texto, Lucas 22, vou até o 62, vou ler aqui de maneira dinâmica. Então, prendendo-o, levaram e introduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. 59, e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou
amargamente. Se você pegar aqui também o contexto, eu não li aqui porque o texto aqui que eu li ele já é um pouquinho extenso, você vai ver que na verdade Pedro havia dito para Jesus, quando Jesus disse que ele iria negar, Pedro olha para Jesus e diz assim, não, ainda que todos aqui te neguem, eu vou com o Senhor até o fim. Se fosse hoje, Pedro dizia para Jesus, Jesus, nós estamos juntos aqui, é nós, jamais eu vou fazer isso com o Senhor, é que o Senhor não me conhece. Se eu fosse Pedro, eu diria, Jesus, o Senhor não me conhece, jamais eu vou negar o Senhor, vou com o Senhor até o fim, haja o que houver. Sabe, quando o Pedro diz para Jesus que ele estava disposto a ir até o fim, ele falou inclusive que se fosse preciso, ele morreria no lugar de Jesus, ó. Ele também estava sendo sincero, não estava mentindo. Preste atenção aqui, o que Pedro não sabia, é que o dia a dia da vida, às vezes nos leva para lugares ou para situações, que nós fazemos coisas que nós não queremos, mas que nós acabamos fazendo. E ouça-me aqui, porque é importante eu manter o meu relacionamento com Deus, e deixar que Ele me cure, que Ele me perdoe, que Ele me traga respostas, e que Ele também me faça perguntas, porque eu preciso ser restaurado todos os dias, porque eu preciso todos os dias, que o amor e a graça de Deus me alcance. Creio que, quando Pedro diz para Jesus, eu não vou negar o Senhor, ainda que todos se neguem, eu vou com o Senhor até a morte. O texto não fala isso, mas eu sou um pregador mais moderno, acho que, penso eu assim, porque eu acho que o relacionamento com Deus, ele tem que ser de reverência, mas tem que ver Jesus como um amigo. Acho que Jesus virou para Pedro e falou assim, meu velho, fala isso não, rapaz, você fala essas coisas, mas na primeira que der, você vai, hashtag partiu, vai tomar, vai vazar na braquiária, você não vai comigo coisa nenhuma, eu te conheço. Pedro fica chateado, então o texto mostra que realmente ele teve essa exposição aqui, sim. Pedro mesmo se expôs a sua fragilidade, expôs as suas emoções. Pedro mostrou aqui, nessa passagem de Lucas, que ele é homem, que ele é humano, que ele erra, mas que ele não deixa de amar a Deus. De uma certa maneira, esse Pedro aqui, ele me representa nessa manhã, ele representa todos nós aqui. Amamos a Deus? Sim, amamos. Isso não nos isenta de errar. Como nazarenos pregamos que o pecado deve ser um acidente, mas pecamos, erramos, precisamos de restauração. E agora, a Bíblia fala aqui que quando Pedro ele negou Jesus, ele fica chateado, ele mostra a sua fragilidade, de ter negado Jesus por 3 vezes, e a Bíblia fala que agora, o olhar de Pedro, ele procura o olhar de Jesus. Isso aqui é muito interessante, isso aqui faz todo sentido no texto, porque quando ele diz que Pedro procura o olhar de Jesus, e ele encontra esse olhar, eu tenho para mim de novo, que Jesus deve ter olhado para Pedro sem ter dito, te falei, te conheço, te criei, eu sei de todas essas coisas. Pedro, o Salmo de 1139 diz que antes que você fosse formado, eu conheço o seu temperamento, Pedro. Eu conheço a sua história, Pedro. Eu conheço os seus traumas, Pedro. Então a Bíblia diz que Pedro agora fica muito triste, ele chora amargamente. Essa tristeza e esse choro trouxe para ele um pesar, uma acusação. Porque assim, quando nós erramos, nos sentimos acusados. Não sou digno, não posso estar. Mas agora eu chamo a sua atenção que quando Jesus pergunta a ele aqui 3 vezes, se Pedro o amava, no texto inicial que usamos, de João 21, ele fica triste, mas a tristeza dele agora não seria de acusação, seria uma tristeza de alegria, porque é uma tristeza de quem está sendo restaurado, é uma tristeza de um arrependimento, de quem errou, pecou, sabe que precisa de restauração, e sabe que aquele que pode lhe restaurar e pode lhe perdoar, não está virando as costas para ele. Jesus nunca virou as costas para Pedro, nem mesmo no dia que ele negou. Quando o olhar de Pedro procura Jesus, Jesus não diz, eu te conheço, te falei que tu ia errar, não. Jesus olha para Pedro. Agora na terceira vez, quando Jesus pergunta,
Pedro ele não vai responder apenas que ele ama, mas ele vai responder algo aqui que faz todo o sentido e muda toda a configuração aqui, pela qual Jesus estava ali, entenda aqui a minha expressão, dando um reset na vida de Pedro. Vamos reconfigurar esse negócio. Ele vai dizer para Jesus: tu sabes de todas as coisas. Pedro estava falando ali: Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo, mas também sabes. O Senhor está me perguntando 3 vezes por que eu amo o Senhor, porque o Senhor sabe que eu neguei o Senhor lá. Tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu fracassei, sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que eu sou limitado, o Senhor sabe de todas as coisas. Talvez Pedro estivesse dizendo ali, para Jesus, coisas que eu costumo, quando ministro lá na comunidade, dizer: tem coisas que nós falamos para Deus, que eu não falo nem mesmo para minha esposa. Tem coisas que nem mesmo a minha esposa sabe que eu passei, mas eu passei. Tem coisas na sua vida que você nunca falou, e talvez nunca deva falar mesmo para ninguém, somente para Deus. Tem coisas que você só precisa abrir mesmo o seu coração mesmo, é para Deus. Aqui ele estava dizendo: Senhor, tem coisas que eu não falo nem mesmo para minha esposa, para meus filhos, mas o Senhor sabe dos meus traumas, dos meus complexos, o Senhor sabe por tudo que eu passei na minha vida. Quando Pedro disse aqui: tu sabes de tudo, Pedro está falando: olha, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que eu sou limitado, mesmo sabendo que eu sou frágil, os meus traumas, os meus erros, as minhas decepções, até mesmo na fé, tu também sabes que acima de tudo, Senhor, eu te amo. Eu te amo. Sabe, quando eu digo aqui que Pedro representa nós, é porque quem sabe se Jesus perguntasse aqui nessa manhã para mim, Alex, e para você assim: você me ama? E essa pergunta você precisa sair daqui nessa manhã, com ela suando aqui no seu coração, na sua mente. Se Jesus perguntasse hoje, pergunta aqui para mim: Alex, tu me ama? Todos nós aqui como Pedro responderíamos: sim, Senhor. Mas o Senhor também sabe de todas essas coisas. O Senhor sabe de decepções que eu passei, talvez até mesmo na fé, até mesmo dentro da igreja. Pessoas me machucaram. O Senhor sabe de todas essas coisas, mas sabe que assim mesmo eu nunca errei em acusar o Senhor pelos meus traumas ou pelas minhas mazelas que eu passei. Na verdade, eu te amo porque sei que acima de toda falha humana há um Deus que me ama. Eu te amo porque sei que preciso responder e corresponder a esse amor de um Deus que, mesmo me conhecendo, Ele me chama, me ama e me capacita para a sua obra. É por isso que eu amo Deus, porque eu não tenho uma desculpa para errar, mas quando eu erro, eu sou alcançado por esse amor. Pedro estava dizendo aqui: tu sabe quem eu sou, o que sou, como eu sou. Sabe nessa manhã que o amor de Deus e os olhos do Senhor estão aqui nesse lugar. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe dos seus traumas, das suas desilusões, dos seus desafios, dos seus percalços, talvez de coisas que você viveu lá na sua infância, na sua adolescência, que você nunca falou para ninguém. De novo, você não tem que falar, você tem que falar para Deus mesmo, porque é Ele quem te cura nessa manhã. Agora Pedro também estava abrindo o seu coração, porque na verdade antes de Pedro aqui negar Jesus por 3 vezes, ele confiava nele mesmo, dizendo: não, eu vou com o Senhor até a morte, haja o que houver, eu estou com o Senhor. Pedro se achava inclusive melhor do que os outros, porque o texto lá de João, ele vai dizer de novo que Jesus pergunta para ele: tu me amas mais que esse? Ele diz: sim, eu te amo. Então Pedro ele ainda estava, entenda aqui, com alguns pensamentos errados, errôneos, acerca do amor que ele sentia por Deus e de como deve ser desenvolvido esse amor. Mas agora Pedro estava dizendo para Jesus, quando ele diz: tu sabe de todas as coisas, Pedro estava dizendo: agora eu não confio mais em mim, agora eu confio no Senhor. Agora, em Ti eu não somente confio, Jesus, mas eu te amo. Eu acho interessante que Jesus, diante de tudo isso aqui que nós estamos falando, Ele vai dizer: eu sei, Pedro, que tu me amas. Eu sei que diante de tudo isso que você passou, o seu amor, ele nunca foi menor por mim. Você teve decepções e você tem decepções na sua vida, mas o seu amor por Deus, ele não muda. Você continua amando Deus, às vezes com seu coração doído, com seu coração sofrido, às vezes com seu coração machucado, às vezes com seu coração sangrando, mas assim mesmo você diz: Senhor, eu te amo. Você estando aqui nessa manhã, ter deixado a sua cama quentinha nesse frio e vir aqui cultuar a Deus, você está dando uma resposta para Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu te amo, independente de qualquer coisa que eu esteja passando na minha vida, independente da situação que eu estou vivenciando.
Aqui Deus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu entendo as suas limitações, assim como Deus fala para mim e para você nessa manhã. Eu entendo as suas limitações, suas fraquezas, seus traumas, e mesmo assim eu sei que tu me amas. Então por isso eu te capacito, eu te chamo, e eu designo você para que então cuide das minhas ovelhas. Ou seja, eu não chamo homens e mulheres perfeitos. Deus nunca trabalhou com homens e mulheres perfeitos. Deus trabalhou com homens e mulheres que sabem que são imperfeitos, que sabem que vão falhar, que sabem que falham. De novo, não falham de maneira intencional, mas falham durante a sua caminhada, mas assim mesmo amam o Senhor. Deus estava falando aqui para Pedro através de Jesus, como sendo o próprio Deus na segunda pessoa da Trindade, a primeira Pai, a segunda Filho. Eu sei que você é limitado, eu sei que você tem deficiências, eu sei que você tem limitações, mas assim mesmo eu te encho com o meu Espírito e eu capacito você para servir na minha obra. Eu encho homens e mulheres com o meu poder e também confio a eles as minhas ovelhas. Por quê? Porque na verdade nós não somos perfeitos, mas porque mesmo sabendo das nossas limitações, Deus nos ama e nós precisamos vencer com esse amor todas as acusações que talvez o diabo tente nos trazer, dizendo que não somos capacitados, que não somos hábeis ou que não estamos, de uma certa maneira coerentes com aquilo que estamos fazendo. Mas quero chamar a sua atenção aqui para caminhar à conclusão dessa mensagem, não posso me demorar muito, ainda temos a ceia aqui, para algo, porque gera essa mudança no coração de Pedro, da primeira passagem para a segunda, a ponto dele dizer: Senhor, tu sabe de todas as coisas e também sabe que eu te amo. Porque na verdade Pedro, ele caminhou com Jesus. Pastor, que coisa mais óbvia isso que o Senhor está me falando aqui nessa manhã. Parece ser óbvio, mas é importante dizer. Homens e mulheres que continuam andando com Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, mesmo com as suas limitações, mesmo com a sua fragilidade, são homens e mulheres que têm a sua experiência com Deus. Deixa eu dizer algo aqui para você, guarde isso no seu coração. Estou já desde 98, indo para quase 30 anos na minha caminhada com o Senhor, mais de 15 anos aí de chamado ministerial, de pastorado. Eu não conheço ninguém que teve encontro com Deus, que teve uma experiência com Deus e o abandonou. Quem abandona Deus, quem abandona Jesus, são aqueles que se relacionam de maneira superficial, que não mergulham. Mas Pedro mergulhou, porque lembra que eu disse? O homem era intenso em tudo. Ele era intenso. Ei, ouça-me aqui, seja intenso com Deus na sua caminhada. Seja intenso. Se necessário for, não se escandalize. Pastor, perdão, dá licença aqui. Questione Deus. Que horror, pastor. Como que o senhor me fala um negócio desse nessa manhã, num culto de ceia? Pergunte para Deus. Exponha suas dúvidas. Pedro era assim, por isso ele ama Deus. Porque ele não fica assim, ai, não sei o que, eu te amo. Na verdade assim, eu queria tanto falar isso, mas eu não vou falar, olha o que os outros vão pensar. Sabe, eu aprendo na palavra de Deus que a sinceridade traz revelações tremendas, e provo isso nas Escrituras. Jesus está indo na sua caminhada, quase já para ir para a cruz e ascender ao céu, e ele diz para os discípulos: credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, fiquem tranquilos, eu vou reservar lugar para vocês, está lá em João 15, então ele vai caminhando, os discípulos estão todos incrédulos ali, todo mundo perguntando o que ele está falando. Depois eles entenderiam, mas ali estava todo mundo meio confuso, assim, sabe? Estava todo mundo assim: o que ele está falando aqui? Que ele vai ir, que ele vai preparar lugar para nós, para onde que ele está indo? Ninguém sabia, mas todo mundo ali, de repente alguém resolve dizer: dá licença, eu posso fazer uma pergunta? Eu acho que os discípulos, se eu tivesse ali com os discípulos, eu dizia assim: cala tua boca, Tomé, agora não, depois, agora não. Eu disse: Senhor, a gente não sabe nem para onde o Senhor está indo. Eu acho que um deles deu sabe aquele tostão assim na coxa: cala a boca, para com isso. Estava todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo perdidinho, mas o Senhor dizia assim: mas a gente não sabe nem para onde o Senhor está indo. Como o Senhor vai nos ensinar o caminho? Jesus vira para Tomé e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Eu falei 15 a 14. Hoje eu e você sabemos que o cristianismo é o único caminho para se achegar ao céu, porque um dia um homem resolveu, na sua dúvida, interpelar Jesus e dizer: eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu estou indo na igreja, mas estou indo cansadão, estou indo só porque eu te amo mesmo, porque eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. É desses que Deus trabalha, é com esses que Deus tem negócio.
É esse amor que restaura. Os que querem ser restaurados e que expõem a sua fragilidade. Pedro está dizendo aqui: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te neguei, que daqui a pouco eu vou te negar de novo, não assim publicamente, abertamente, mas eu vou te negar talvez com as minhas atitudes, porque eu moro em Rio Preto e o pessoal não dá seta, e eu às vezes penso, e às vezes eu falo, e às vezes eu xingo. Então o Senhor sabe de todas as coisas, mas o Senhor também sabe que eu te amo. E quando Pedro diz isso para Jesus, ele está sendo sincero. Sabe, Pedro entendeu algumas coisas que eu e você precisamos entender muito cedo na nossa caminhada. É que o olhar de Deus sobre mim e sobre você, o amor e a graça de Deus, nos absolve de todos os nossos pecados. Talvez você diga: mas pastor, isso eu sei, desde que eu me converti. A questão aqui é que Pedro precisava experimentar. Porque Pedro, ele não esperava ser absolvido por Jesus, depois de ter negado Jesus na frente de todo mundo. E acho interessante porque quando o anjo aparece para Maria e diz: olha, vai lá, avisa todos, e Pedro, avisa ele, porque o rapaz está numa crise de identidade, não sabe se é ou se não é. Vai lá e avisa ele também. Tenho para mim que quando Maria chega e diz: Pedro, ele falou o teu nome lá. Se eu fosse Pedro, eu pensaria assim: então aquele olhar lá no pátio não foi de julgamento, foi um olhar de amor. Aquele olhar não foi dizendo para mim que não tem mais jeito, foi um olhar dizendo que sim. Sabe, o olhar de Jesus, para mim e para você, sempre vai ser um olhar de amor, nunca um olhar de condenação. Os olhos do Senhor nessa manhã, sobre mim e sobre você aqui nesse lugar, é um olhar de amor, dizendo: olha, eu conheço, eu sei quem você é, eu sei a sua natureza, eu sei que você talvez cresceu num lar e numa família disfuncional, e eu entendo tudo isso. E o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você nessa manhã: não se preocupe, aquilo que você precisa ser restaurado, eu restauro na sua vida. É o meu amor que te traz aqui nessa manhã. Sabe, acho interessante porque Jesus, eu preciso caminhar, quando ele, diante da afirmação de Pedro, diz: apacenta as minhas ovelhas e apacenta os meus cordeiros, Jesus estava sendo cirúrgico. Jesus estava dizendo: Pedro, agora eu te chamo para que você apacente. Quando ele diz apacenta os meus cordeiros, Jesus está dizendo: apacenta os novos, as novas ovelhas, que são os cordeiros, aqueles que estão chegando. Eu vou usar você, Pedro, mas apacente também as ovelhas, aqueles que já estão mais maduros na fé, mas que também precisam ser restaurados, apacentados e cuidados. Eu creio nessa manhã que Deus aqui, Ele restaura chamados nesse lugar. Eu creio que talvez alguns aqui dizem: sabe, mas diante de algumas coisas que eu fiz, que eu passei, eu acho que não tem mais jeito para mim. Deixa eu dizer para você, quando Paulo, no texto áureo da ceia que nós lemos, não sei se aqui o pastor lê, mas eu sempre leio 1 Coríntios 11, 23, que é o texto áureo da ceia, quando Paulo está trazendo ali e ratificando a cena ali em Jesus repartindo o pão e o cálice com seus discípulos, ele diz que quando Jesus ele ergue o cálice, ele fala algo, ele diz: esse é o cálice da nova aliança, ou seja, agora tudo se faz novo. Quando ele diz ali o cálice da nova aliança, que está lá em Lucas 22, ele vai dizer: agora o amor de Deus, ele resgata todos aqueles que acham que não são mais dignos. Deixa eu dizer para você, se você chega aqui nessa manhã achando que você não é digno dessa mesa, eu quero dizer para você, isso quer dizer que você é digno, porque essa mesa não é para os dignos, essa mesa é para os indignos. Aqueles que acham que não é para eles, são para esses. A mesa não é para os Pedros que se acham: eu sou, eu faço, eu aconteço. A ceia e a mesa do Senhor é para aqueles que dizem: Deus sabe de todas as coisas, sabe que eu amo Ele e que eu preciso ser restaurado. Quero concluir essa mensagem com algo que eu acho muito interessante. Porque Jesus deixa esse sacramento, esse mandamento, que são apenas dois, a ceia e o batismo e a ceia, e que nós deveríamos fazer. A ceia ele não diz isso, mas o batismo ele não diz isso, mas a ceia ele diz: façam isso em memória de mim até que eu venha. Façam isso de maneira repetida. Por quê?
Assim como no batismo, eu sou batizado uma vez, então aquilo é uma profissão de fé pública, de que eu digo, eu amo Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Diferente a ceia, eu preciso fazer isso todos os meses. Por quê? Porque o dia a dia me leva, às vezes, a esquecer que há um Deus que me ama acima de todas as coisas, que há um Deus que me restaura todas as manhãs, que há um Deus que sabe por aquilo que eu passo, e mesmo assim sabe que eu o amo. E sabe por quê? Pedro vai dizer para Jesus, eu te amo, porque ele tem certeza de que ele está diante de um Deus que o ama também. Você nunca vai dizer para alguém eu te amo, se você não sentir que você é correspondido por aquele amor. É interessante, e antes de eu concluir aqui, esses tempos, no culto de ceia, eu senti falta de uma família. E com o meu coração pastoral, no outro dia, na segunda-feira, eu liguei e falei, irmã, bom dia, paz, tudo bem? Mandei uma mensagem no WhatsApp e falei, irmã, eu senti a sua falta ontem, não somente eu, a igreja. Aqui não é nenhuma acusação, irmã, é apenas um cuidado pastoral de um pastor que ama a sua vida. E eu senti a sua falta, a igreja sentiu a sua falta. A senhora está bem? Aconteceu algo? Ela mandou um áudio para mim, que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir. Ela disse, pastor, está tudo bem, assim, naquelas. Estava tudo pronto para ceiar, para estar junto à noite no culto, mas durante o dia aconteceram algumas coisas. Eu discuti com meu esposo, as coisas não foram legais e eu não me senti apta a cear. Eu falei para ela, nós podemos nos reunir hoje à noite lá na igreja? Rapidamente, eu queria só conversar com a senhora, coisa rápida. Ela disse, sim pastor, eu vou lá. Eu disse para ela, irmã, essa mesa que estava servida ontem aqui, eu sempre deixo umas ceias lá separado para aqueles que não podem estar, para depois eu poder ministrar. Eu disse, essa mesa não foi preparada para os justos, essa mesa justifica os injustos. Essa mesa não foi preparada para os dignos, essa mesa dignifica os indignos. Essa mesa aqui, ela é preparada para aqueles que precisam do perdão, porque ela simboliza o perdão, o corpo e o sangue de Jesus, que nos traz remissão de todos os pecados, o sangue que nos perdoa, que nos limpa. E aí eu fiz essa conotação e essa analogia com ela. Eu disse para ela, é como se eu estivesse acidentado, tomara que não, mas como se eu caísse com a minha moto, e todo acidentado, todo arrebentado, todo machucado, viesse o SAMU, me pegasse, eu dissesse, me leve para qualquer lugar, menos para o pronto-socorro. Mas é esse o lugar que eu preciso ir, porque eu estou machucado. Ouça-me aqui nessa manhã, Pedro entendeu que o melhor lugar para ser curado, restaurado, é a presença de Deus. Por isso ele diz, eu te amo. Você está no lugar onde Deus restaura, você está no lugar onde o amor restaura. Não importa como você chegou aqui. Pedro chegou lá frustrado, Pedro chegou lá acusado, mas ele saiu de lá restaurado. Quero concluir dizendo que todos nós estamos diante desse amor. O Senhor nos convida nessa manhã a uma reflexão sobre a nossa gratidão e a nossa fidelidade, acerca daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Talvez você diga, pastor, estou passando por tantas coisas na minha vida, se eu fosse contar para o Senhor, deixa eu dizer algo para você aqui com todo o amor pastoral. Eu não sei pelo que você está passando, e não se escandalize, eu também não quero saber, porque há um que conhece o seu coração. Ele sabe pelo que você tem passado. O Senhor quer fazer de nós nessa manhã íntimos. O mesmo amor que Pedro declarou junto ao mar de Tiberíades é o mesmo amor que eu e você declaramos aqui nessa manhã diante dele. Todos nós amamos a Deus, amém? Amém? Então a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem, né, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para mim e para você, nós somos pagos com preço de sangue, e o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Quero te dizer com a autoridade do ministro da palavra nessa manhã, na direção do Espírito Santo, Deus está restaurando, o amor dele está restaurando vidas aqui nessa manhã. Daqui a pouco você vai voltar para sua casa mais leve, não porque você veio aqui e deixou aqui 1 quilo, 2 quilos da sua mochila aqui, mas porque espiritualmente o amor de Deus, ele nos alcança, e é esse amor que eu e você precisamos dar uma resposta nessa manhã. Eu quero orar em cima dessa palavra. Se você puder, feche os seus olhos. Pastor, pode vir por favor, eu já vou passar para você. Senhor, obrigado por
Teu amor, Ele é maior que os nossos erros. A verdade é que a Tua graça, ela é maior do que as nossas quedas. Por isso, diante dessa palavra, nós nos aproximamos de Ti, sem máscaras, como se estivéssemos nus diante do Senhor, espiritualmente falando. Nós não queremos dar desculpas ao Senhor, assim como Pedro, mas queremos diante da Tua presença dizer que nós te amamos. Senhor, talvez nessa manhã aqui há pessoas que estão aqui ou que estão visualizando essa mensagem, escutando essa mensagem agora, ou vão escutar em outro momento, que estejam com seu coração cansado, talvez erraram durante a caminhada, talvez falharam, se decepcionaram consigo mesma e até acharam, assim como Pedro, talvez que não tivesse caminho de volta, estão tentando pescar e frustrados. Mas hoje eu sei que o Senhor nos restaura. O Teu perdão e a Tua misericórdia é renovada nesse lugar. Tira de nós toda a culpa que às vezes nos afasta de Ti. Coloca em nosso coração a certeza de que o Senhor não desiste de nós, haja o que houver. Se houve queda, gera recomeço. Se houve lágrimas, derrama consolo, bálsamo, mel nessa manhã. Onde houve afastamento, traz reconciliação nessa manhã. Ensina-nos a levantar novamente, não pela nossa força. Pedro não se levanta mais agora na sua força, mas pela Tua graça, que nos reconduz ao Senhor. Que ninguém saia daqui nessa manhã definido pelo seu erro, mas transformado pelo amor de Deus. Que o Teu amor nos transforme, assim como o Senhor restaurou tantos ao longo das Escrituras. Restaura as nossas vidas nessa manhã. Cura aqui relacionamentos, reacende fé, devolve esperança aos corações, como foi cantado aqui nessa manhã na abertura desse culto. É o Teu amor que reacende a chama em nossos corações, e que cada um de nós saímos daqui com essa certeza de que o nosso erro não tem a última palavra. A última palavra vem do Senhor. É o Teu amor e a Tua graça que nos define, não é o mundo. Assim creio que o Senhor está restaurando e reconciliando todos nós nessa manhã, perdoando, alinhando e realinhando corações aqui nesse lugar. Obrigado por aquilo que o Senhor produziu, está produzindo e vai continuar produzindo aqui nesse lugar, nessa manhã. Nós somos gratos pelo Teu amor e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, você que pode, vamos adorar o Senhor. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Queridos, cada um de nós chegamos ao Evangelho de uma forma. Alguns chegam por amor, alguns chegam pela dor, alguns chegam levados pelos pais desde o berço, alguns passam por alguns lugares durante a vida, falham, erram, quebram a cara. Muitas vezes desperdiçamos algumas coisas, muitas das vezes nos ferimos, nos machucamos, desagradamos ao Senhor.
pecamos. Mas o amor de Deus nunca se ausentou, Deus nunca esteve ausente de nós. Mesmo aqueles que andaram distantes. Eu gosto muito daquela parábola do filho pródigo, onde o texto diz que o pai tinha 2 filhos, um que sempre esteve à sua presença, e o outro que pede a parte da sua herança e sai para gastar a sua vida dissolutamente. 2 coisas me chamam muita atenção, muitas coisas nesse texto, mas na parte do pai, 2 coisas me chamam a atenção. Uma é ver o pai deixar o filho sair, sabendo o que ele ia fazer, sabendo que não era o momento de entregar a herança, sabendo todos os erros que o filho iria cometer. Então Deus sabe o que você faz quando você está sozinho, Deus sabe os desejos do seu coração. Mas também me chama a atenção, o texto diz: e caindo em si, o filho volta. E quando ele volta, o texto diz que o pai o espera de braços abertos. Eu quero dizer a você que é pai, que tem um filho que está distante do Senhor, a nossa missão é sempre esperá-los de braços abertos. Quero dizer a você que alguém te decepcionou, alguém te feriu, alguém te machucou. Quero dizer a você que nós temos um Deus que, quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando ouve as nossas falhas, há sempre esse Deus de braços abertos. Eu quero dizer a você que chega nessa manhã, que foi ministrado por essa maravilhosa palavra, que não se sente digno, que não se sente merecedor. Glória a Deus pela tua vida. Mas que nenhuma acusação impeça aquilo que Deus tem a fazer na sua vida nesta manhã. Que nenhuma acusação impeça o amor de Deus de ser derramado sobre a sua vida, de que você receba esse abraço desse Pai. Eu quero convidar você nesta manhã. Nós estaremos aqui agora em uma mesa na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Todos os meses, no primeiro domingo do mês, nós paramos aqui para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. Quero chamar por favor o pastor Paulo e a pastora Jane. Nós estamos aqui para dizer: Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados, cremos que o Senhor nos justificou, cremos que o Senhor vivo está, e nós estamos aqui em memória do Senhor. Nós tomaremos a ceia juntos, em comunhão, porque um dia nós estaremos face a face com o Senhor. E o texto diz assim no verso 24: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós estamos aqui, a grande maioria já é da casa. Se você está nos visitando, se você está chegando há pouco tempo na igreja, não se sinta constrangido. Essa é uma prática bíblica, não é uma prática apenas da igreja do Nazareno. Nós fazemos todos os primeiros domingos do mês, à noite e de manhã, nós celebramos ao Senhor a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Somos parte do corpo de Cristo, e como eu disse, nós nos reunimos para dizer: Senhor, nós cremos, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, e nós estamos aqui à tua espera, até que o Senhor venha. Nós fazemos parte do seu corpo, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá, e nós vamos consagrar ao Senhor este alimento, o pão que simboliza o corpo de Cristo entregue na cruz, e o suco
que simboliza o seu sangue derramado na cruz por nós. Pai, graças nós te damos nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua mesa, na tua presença. Consagramos ao Senhor todos esses alimentos, o pão simbolizando o teu corpo, o suco simbolizando o teu sangue derramado por nós. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, porque mesmo sabendo que não merecemos, a tua graça nos alcança, o teu amor nos alcançou. O Senhor nos amou primeiro, Pai, quando estávamos lá fora, ainda não te conhecíamos, perdidos e escravizados no pecado, a tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Consagramos ao Senhor todos esses alimentos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos servir os alimentos. Eu quero convidar você que deseja participar, sair do seu lugar e pegar o seu alimento, por favor. Seu sangue leva-me além de todas as almas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para ir, onde posso me achegar. Levante a sua voz. Somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, eu convido você a levantar o seu alimento aos céus, dar graças ao Senhor por esta manhã. Queridos, como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, como é maravilhoso nós podemos mais um dia, a sua graça nos alcançou e nós celebrarmos a sua presença. Pai, nós te damos graça, Senhor, te damos graça porque apesar das nossas falhas, porque apesar dos nossos pecados, nós sabemos que não há méritos em nós, mas o Senhor continua nos amando, Senhor. Não foram os nossos pecados, Pai, que impediram a sua morte na cruz. Não foram os nossos pecados que impediram o seu amor por nós, que impediram a ação do Pai de entregar o seu único Filho por nós. O Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos, mesmo quando pensamos em parar, mesmo quando talvez estamos desanimados, mesmo quando a nossa fé não vai bem. Senhor, a tua graça, o teu amor é revelado, é derramado sobre cada um de nós. Oh Senhor, obrigado pelos teus braços abertos. Abraça este homem, abraça, Senhor, esta mulher, que talvez nessa manhã chega diante da tua presença sentindo-se indigno, sentindo que não merece.
talvez por algo que fez ou que tem feito. Senhor, perdoa os pecados dos teus filhos, restaura nesta manhã, santifica-os nesta manhã, nos leva, Senhor, de volta à tua presença. Senhor, nos leva de volta, Senhor, a um relacionamento contigo, a uma vida de santidade em tua presença, e tudo aquilo que nos escraviza, Senhor, tira da nossa vida em nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua entrega. Obrigado, Senhor. E tendo dado graças, ele parte o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quero convidar você a pegar o seu pão. Comamos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Repita assim comigo: até que Ele venha. Senhor, que o Senhor nos sustente na tua presença até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, tomamos todos. A palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, que após eles cearem, eles cantaram ao Senhor. Eu quero convidar você nesta manhã com alegria a cantar ao Senhor. Ajusta aí, vamos lá. Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar com sua glória, com sua glória. Dá vontade de dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, de dançar, dá vontade de gritar, uhul, de correr diante de ti.
vontade de gritar, dá vontade de correr. Amém? Então grita aí, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Você foi alimentado pela palavra do Senhor. Sai daqui com essa palavra no seu coração. Obrigado, pastor Alex. Obrigado, Lucas. Os irmãos da banda do Mini. O irmão da bateria estava com uma situação com o filho, né? Teve que chegar correndo, sair agora correndo para socorrer a situação de saúde do filho. Então quero agradecer a disposição dos irmãos estarem aí servindo conosco. Eles vão estar também conosco à noite. O pastor vai estar ministrando também à noite. E a banda também vai estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigado por esta manhã na tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Mais uma manhã de ceia, mais um mês, primeiro domingo que nós estamos aqui. Te damos graças, Senhor. Entregamos em tuas mãos, eu oro pela vida dos teus filhos, tudo aquilo que intentamos fazer, tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós durante todo o mês de junho, Senhor, que se cumpra a tua vontade sobre nós e que nós estejamos sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus. O Senhor nos dê direção, que o Senhor abençoe e prospere a obra das mãos dos teus filhos, que o Senhor nos dê livramentos, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, os casamentos, os filhos, o trabalho, os ministérios. Que o Senhor use a nossa vida para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu oro por todas as famílias da igreja, oro pela vida dos pastores, pela vida dos líderes, dos obreiros, oro pelos grupos de relacionamentos, oro, Senhor, pelas reuniões que nós temos, todas as programações desse mês. Que teu Espírito Santo seja sobre nós. Estenda a sua mão direita para cá, que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Você que crê diz, vamos em paz, tenha um abençoado domingo, que o Senhor te abençoe. Vira para a pessoa que vai pagar teu almoço, dá um abraço caloroso nele, nela, isso, bem caloroso mesmo, aperta, chacoalha, fala que Deus te abençoe, que Deus te prospere.